Amém, irmãos, uma boa tarde a todos, né? É uma alegria a gente poder participar aí desse momento de edificação pessoal aí. E fico muito feliz aí, né, que o pessoal, mesmo num sábado à tarde, eu vejo ali o Michael ali no trânsito, né? Mas está preocupado aí com se ser santificado, né? Isso agrada muito o coração de Deus, né? A Soraya eu não conheço, acho que da região aí de Belo Horizonte também, é isso? E José também, então, não. Boa tarde. Ah, contagem. O José também eu não conheço, né? A família lá do Batista, lá eu conheço também. Legal. Mas, gente, vamos assim, rapidamente, é um assunto que tem bastante material para a gente desenvolver, né? Mas eu estava pegando aqui o livro e o último capítulo, ali, 4, fala o título dizendo assim, ó, é hora de estabelecer a realidade, sabe? E eu queria falar um pouquinho sobre a realidade do grupo familiar, né? Às vezes a gente faz as coisas meio no automático ali, a agenda, louvor, mensagem, meio no automático assim, e se esquece da realidade desse instrumento que Deus nos permitiu aí para estabelecer a sua vontade, que é o reino de Deus, né? Que é através da igreja na terra. E eu quero lembrar que os irmãos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo do 14 até o 22, fala sobre a igreja em Laodiceia. E aqui o Espírito, né, traz uma repreensão para esta igreja, que ela não é quente nem fria, né, mas ela é morna. E essa é uma posição que, infelizmente, né, falando de forma genérica, hoje o cristianismo se encontra nessa condição. Hoje a igreja ela está sem vigor, ela não está pungente, ela está enfraquecida, ela está fazendo muitas atividades e colocou a estratégia na frente do princípio, né? E, na verdade, eu louvo a Deus porque Deus está levantando um pequeno rebanho em cada localidade, né? Aqui em Ouro Fino, aí na região do Luquinhas, aí, enfim, em várias regiões aí do Brasil e até fora do Brasil, um pequeno rebanho que quer e que deseja e está recebendo o conteúdo espiritual para entrar nesta realidade, né? E é muito importante a gente saber qual é o objetivo do grupo familiar, que esse nome grupo familiar, na verdade, é um apelido, né? Algumas denominações chamam de células, né? E nós até então tínhamos como esse apelido, vamos lá para o grupo familiar. Mas, na verdade, até o ministro da Palavra já mencionou em algumas mensagens que o correto é chamar de igreja na casa, né? Então, o grupo familiar pode ser um grupo de pessoas, né, que estão tendo um relacionamento social, né? Célula é uma coisa tão distante, né? Embora importante no corpo humano, mas a célula é muito distante, parece que ela é meio singular, meio sozinho, né? Mas a igreja, o nome igreja, igreja na casa, essa palavra igreja, que foi trazida na Nova Aliança por Jesus Cristo, naquela revelação de Pedro, Pedro teve a revelação do que é a igreja. E eu queria comentar um pouquinho, rapidinho, o que é a igreja, para a gente entender o que é a igreja na casa. Mas antes nós vamos ler esse versículo aqui, o verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, fala aqui que Jesus Cristo, ele está procurando casas, né? E não templos, e não prédios, né? Casas. Aí quando ele se relaciona a casas, também não tem nada a ver com coisa geográfica, nem tijolo amontado, nem parede. Ele está falando da casa dele. Ele disse, né? A minha casa será chamada casa de oração. Então, a igreja na casa vai muito mais além do que uma reunião semanal de 1 hora, honrando aquela agenda, né? Então, aquilo tudo é uma estratégia para implantar o princípio espiritual. Então, quando se fala casa, a gente vai memorizar aqui, vamos enxergar na nossa mente esse cenário, uma casa ali, ó, tem uma sala de estar, né? Tem quarto, tem cozinha, tem banheiro, tem área de serviço, né? E veja só, em cada ambiente desta casa, a gente tem um comportamento diferente. Por exemplo, assim, ó, na sala é um lugar onde tu tá ali mais tranquilo, tá descansando, tá sentado, tá olhando uma TV, ou está recepcionando alguma pessoa, amiga, ou até mesmo de parente, na sala. Agora você vê que a casa não é só a sala. A casa também tem um outro cômodo chamado cozinha.
que lá tu estás cozinhando, tu está mexendo na geladeira, tu está mexendo no fogão, tu está mexendo nas panelas, né? Aí, com essa alusão, eu quero que os irmãos entendam assim, o que significa um grupo familiar. Ou seja, esquece grupo familiar, o nome, igreja na casa. Aí você vai ver que na tua casa tem um outro cômodo, que chama-se o banheiro. Lá tu toma banho, tu fica nu, tu fica, né, totalmente livre de máscara. Lá tu faz tuas necessidades, e lá tu tá bem liberal. Aí tem outro cômodo, né, que é os quartos. Aí lá tem um roupeiro, tem uma cama, aí tu deita, tu dorme, tu descansa, né? Tu tenta intimidade no casal. Veja só, que em todos os cômodos desta casa, ela é a mesma casa. Em todos os cômodos desta casa, embora tu faças coisas diferentes, mas você é a mesma pessoa. Igreja na casa é mais ou menos assim. A igreja na casa significa, o que significa a palavra igreja? É Cristo ligando a criatura ao seu Criador. Isso é a igreja na casa. Então, uma igreja na casa, ou seja, um grupo familiar, não vou chamar de grupo familiar, tá, irmão? Quando eu falar igreja na casa, os irmãos vão entender que é o antigo grupo familiar. Quando se fala em igreja na casa, a minha igreja na casa, aquela semanal, só vai funcionar, só vai cumprir o propósito dela, só vai romper numa cidade se eu entender esse princípio. O que é a igreja? É Cristo no meio, com a mão dada para a criatura, que somos nós hoje, filhos de Deus, e a outra mão dada com Deus, que é aquele elo que nos liga. Isso é igreja. Porque a igreja na terra é o único dispositivo que Deus tem, irmãos, para trazer o reino dele aqui para a terra. Ele não vai usar outra forma. Então, se eu começar a entender desta forma, eu vou começar a olhar o meu compromisso de igreja na casa semanal com outros olhos. Porque a igreja na casa é essa relação de Cristo trazendo o reino de Deus para o meu quarto, para a minha cozinha, para a minha sala, para o meu banheiro e para todos os cômodos. Porque cada cômodo, embora eu seja a mesma pessoa, eu faço coisas diferentes, porque eu não cozinho no banheiro, né? Eu não tomo banho lá na sala, entende? Então, eu tenho que entender que igreja na casa é isso. É Cristo trazendo Deus para dentro de todo o meu ser. E é por isso que aqui em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, ó, eu que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar nesta casa. Então ele tem total direito em todos os cômodos, ou seja, todas as áreas da minha vida, irmãos, finanças, saúde, cônjuge, filhos, ministério, social, entretenimento, viagem, compra, venda, troca, todas as minhas ações, né? Eu preciso ser uma igreja na casa. Quando eu começo a enxergar desta forma, eu começo a ver assim como nós, servos de Deus, a gente está falhando como líderes de grupo, de igreja na casa, no caso, né? Porque a gente tem aquele compromisso semanal e depois nos outros dias a gente não tem aquele mesmo comportamento. Cristo não está mais alimentando a gente e a gente não está mais assentado na mesa com ele, embora a gente acesse material, a gente ouve material, a gente compartilha material, mas o Senhor, igreja é assim, eu sou a igreja, você é a igreja, agora mesmo está reunido, né, a igreja de Jesus, mesmo de forma virtual, nessa região, 5 na região aí do Luquinhas, né. Então eu quero abrir assim, ó, mais um trecho em Romanos 16, os irmãos vão entender a relação da importância de eu enxergar a igreja desta forma. Romanos 16. Versículo 13. Vou ler aqui. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. E aqui tem uma relação de saudação que o apóstolo Paulo dá para vários cooperadores, a quais todos eles eram igreja na casa. Ou seja, Cristo estava dentro deles e eles eram
a igreja que aonde os pés deles palmilhavam durante o dia, no trabalho, na escola, no entretenimento, no social, né? Ali eles levavam aquele Cristo que ligava eles com Deus, eles levavam para as demais pessoas, para os gentios e para os ímpios, enfim. E a igreja, então, sempre crescia, assim, não somente em números, né, mas principalmente em qualidade. Quero fazer uma alusão aqui, algo que aconteceu alguns anos atrás. Acho que o Luquinha até estava aqui em Ouro Fino, né, quando houve a pandemia. Então, o que aconteceu? Os grupos familiares foram fechados temporariamente ou foram migrados para o virtual. Nosso momento de comunhão que tínhamos nos domingos, as reuniões que tínhamos nas quartas, né, foram barrados porque não podia mais ter povo reunido. Nós já tínhamos assim uma caminhada pelo Ministério da Palavra, que nós fomos treinados aí pelo Ministério da Palavra a usar muito o virtual. Então nós não tivemos muitas perdas na qualidade de edificação. A gente estava sempre em contato, ou pelo WhatsApp, ou por essas plataformas aqui virtuais. A gente estava sempre em comunhão aqui em Ouro Fino. Mas a gente, observando outras organizações que não tinham revelação da importância desta comunhão domiciliar, eles ficaram perdidos. Teve pessoas que até hoje não conseguiu voltar para congregar. Tem pessoas que até hoje estão perdidas, elas não conseguem mais ter aquele momento de comunhão com Deus, porque elas absolutizaram que aquela reunião dominical, domingo, que chamado de culto, aquilo era a igreja. E aquilo por 2 anos e pouco, 3 anos ali, ficou fechado. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a hora de estabelecer essa realidade, dando importância para a igreja na casa, agora é a hora, porque vai acontecer coisas muito parecidas com a época da pandemia. Que não vai ser somente uma doença global que vai atrapalhar esse momento de comunhão, como o próprio sistema político e religioso vai entrar num processo de perseguição, como aconteceu na época lá do livro de Daniel, que eles eram perseguidos, como aconteceu na época de vários personagens bíblicos aqui, e como hoje já é atual em vários países, né, onde eles são proibidos de confessar publicamente o nome de Jesus, ou até mesmo abrir a palavra de Deus, coisa que nós, graças a Deus, ainda temos esta liberdade. Mas é o último lugar que nós vamos ser perseguidos, que ainda nós vamos ter uma liberdade, daqui a pouquinho vai acontecer isso, vai ser dentro da nossa casa. Porque daqui um pouco eles vão cortar os meios de comunicação, tu não vai conseguir ter mais acesso ao virtual. Aqui fora do limite do terreno, da tua casa ali, tu vai ser perseguido, mas ainda dentro da tua casa, ainda se você não estiver atento, ainda vai haver uma perseguição. Que já existe hoje essa perseguição, mas ela está bem sutil. Por exemplo, algumas décadas atrás, quando nós tínhamos, eu já vou fazer 30 anos que eu estou nesta casa, nesse movimento, no início lá, nós não tínhamos concorrentes dentro da nossa casa, como, por exemplo, esse número gritante de entretenimento através da TV, que é um concorrente. Ele concorre, você, muitas vezes, os crentes, de forma genérica, perdem tempo no entretenimento através das programações do mundo e não se preparam para ser usado como instrumento na mão de Deus, para estabelecer essa realidade aqui do capítulo 4 na sua igreja na casa. Hoje nós temos a TV que concorre o nosso tempo com a nossa busca da palavra, nós temos as redes sociais, nós temos o telefone, né? E isso já é uma perseguição, é bem sutil, mas é uma perseguição. Tem pessoas, a gente da terapia espiritual que lida com pessoas, cristãos, irmãos, que eles ficam 1, 2 horas nas redes sociais, 3 horas numa programação na TV e não consegue, irmãos, participar de um grupo de oração, de uma hora de intercessão, de 1 hora na igreja na casa, grupo familiar. É uma luta, não consegue. Às vezes num culto, domingo, que é 1h30, não consegue.
Você vê a pessoa levanta e sai, desce, toma água, vai no banheiro 2, 3 vezes, né? Mas não é. Isso é uma perseguição já que está acontecendo dentro daquelas 4 paredes lá na casa. Mas daqui a pouco, essa perseguição, que é o único lugar que nós vamos ter ainda um pouco de liberdade, vai ser dentro da nossa casa. Porque daqui a um pouco a perseguição vai ser fora de forma muito real, né? E eu quero lembrar aqui, no livro de Gênesis, lá no início, irmãos, embora não tinha esse nome, Igreja na Casa, mas o Senhor preparou um ambiente para Adão e Eva. E todos os dias, na virada do dia, Deus ia vir ter com a sua criação, Adão e Eva. Aquilo ali era um grupo familiar, ou seja, aquilo ali era uma igreja na casa. Então, hoje, a igreja na casa, ele está sendo uma vez por semana, mas o certo, se nós olhar para a Bíblia, em Gênesis, que é o livro da origem da perfeição de Deus, e como ele nos ensina todas as coisas ali nesse livro, nós deveríamos ter grupo familiar ou igreja na casa todos os dias. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas ao longo das eras, das gerações, isso foi meio esquecido e hoje não tem como implantar isso aí ainda, porque nós vamos ficar a todo momento falhando com o Senhor. Então Deus permitiu essa estratégia, uma vez por semana. Cada família que aceita Jesus, desce as águas do batismo, vem para a igreja, ela começa ali a igreja na casa para edificação da esposa, do marido, dos filhos e de tudo que está relacionado intimamente e aleatoriamente aquela família ali. Então, lá naquele grupo familiar, lá em Gênesis, antes da queda, tinha uma Bíblia ali, que era a árvore da vida, né? Que era o próprio Cristo. E aquele Cristo era o alimento que ligava a criatura ao Criador. Por isso que aquilo ali já era uma alusão à igreja de Jesus na Terra. Quando Adão e Eva começaram a trazer coisas de fora daquilo que Deus havia dirigido, Deus dirigiu que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento do bem e do mal estava fora do jardim. Toda maldade, toda maldição estava fora do jardim, embora tinha uma árvore ali que representava. Mas toda a experiência ruim, negativa, de maldição, não estava dentro do jardim, estava fora do jardim. Então a igreja na casa só vai funcionar quando eu não pego nada de fora daquilo que Deus já me dirigiu. Então a minha experiência, assim, em várias cidades que a gente já abriu trabalho, e a minha idade espiritual, eu passei por essa idade espiritual de trazer coisas de fora para implantar, né, no meu trabalho e não deu certo. Então agora eu só uso aquilo que está no ministério, que a gente recebe como a árvore da vida, porque são cercas, são limites que nos protegem, né? Depois da queda, você vai ver desde Êxodo até aqui Apocalipse, você vai ver várias experiências dos servos de Deus contatando Deus, não fora da sua própria casa. Porque a igreja, ela não é nada natural, né? Não é nada físico. Ela é essa relação que Cristo faz, que é o único que faz, de aproximar o pecador daquele que é o único que santifica, que é Deus. Então, Deus não se limita dentro de 4 paredes. A igreja na casa é cada um de nós que estamos aqui. É a igreja na casa. No quarto, na cozinha, na sala, na varanda, em todos os lugares. Lá no social, lá no trabalho, lá na escola, na igreja. Aí a igreja, essa é a realidade da igreja. Quando a gente começar a exercitar isso aí, irmãos, tudo tem uma evolução, né? Nas eras, assim, a gente vai exercitando isso, e Deus vai ocupando um espaço maior dentro de nós, vai acontecer coisas daqui a um pouco que aquele que não exercitou vai ficar perdido que nem na época da pandemia, e que hoje eu atendo muitas pessoas que eu pergunto, você é batizado? Sou. Você vai na igreja? Depois da pandemia nunca mais fui. Estão perdidas, e esse tempo não volta mais para a sua edificação espiritual. Perderam. Porque eles não foram exercitados, treinados, houve falha na administração da liderança, naqueles movimentos, e eles não descobriram a realidade do que significa Hebreus
10:25, que diz assim: não deixeis de congregar como é o costume de alguns, porque perto está a vinda do Senhor. Então, o congregar, que é a igreja na casa, ou num culto dominical, que é a reunião de várias igrejas na casa, quando nós tiver essa realidade, o dia que acontecer essas perseguições, que literalmente vai acontecer no Brasil, como acontece em outros países. Outro dia eu vi uma notícia aí que um pastor num país aí, islâmico, ele tinha 30 ovelhas lá e estava convertendo pessoas, e aí descobriram e fizeram ele confessar adoração ao Deus islâmico, e ele não aceitou, ele foi decapitado na hora. E aqueles que não conseguirem tocar nessa realidade da importância e de como fazer a igreja na casa, o dia dessas perseguições eles vão se entregar para o sistema do mundo, ou vão até perder sua vida temporal, porque não vão suportar. Eu quero mostrar aqui na palavra de Deus qual é o fim, a realidade, todo esse exercício que a gente está tendo, essas programações. Até tivemos uma live ontem que falou sobre a realidade do reino, né? Então, tudo isso que a gente está aprendendo, irmãos, é para nos preparar para esse fim que vai acontecer agora. Eu quero abrir com os irmãos lá no livro de Atos. No capítulo 28. No versículo 16, vai ser o único ambiente, irmãos, que Deus ainda vai permitir que você consiga ser usado pelo Espírito Santo para implantar a vontade de Deus na terra até a consumação das eras, que vai ser no arrebatamento. Então, olha só, aqui você já conhece toda a história de Paulo, de como ele se converteu, né? E veja só, ele era adepto a pregações na sinagoga, então para ele relacionamento com Deus era no templo, né? E lugar de ensino era na sinagoga. Só que tudo aquilo que Deus fez no passado com Moisés, o templo, depois o tabernáculo com Moisés, depois o templo na época de Salomão, e até nessa época de Jesus aqui, tinha o templo ainda. Aquilo tudo era, irmãos, uma preparação para eu entender a importância que eu tenho que dar para essa realidade de que eu sou aquele templo de Salomão. Você é aquele templo de Salomão. Olha só como todo mundo tinha temor para usar aquele templo. Os sacerdotes não entravam de qualquer jeito. Os sacerdotes tinham um processo de purificação, tinham todo o ritual, tinha todas aquelas leis mosaicas ali, como fazer no altar de holocausto, como fazer na bacia de bronze, como fazer na mesa dos pães, como fazer no candelabro, como fazer lá no altar do incenso. Tudo tinha um ritual. Mas por que Deus permitiu aquilo acontecer como sombra da realidade? Para eu dar importância. Aquilo não era real, aquilo era uma sombra, aquilo ali foi como um exercício para chegar até onde nós chegamos. Nós somos bem-aventurados porque nós não estamos naquela era. Nós estamos numa era da realidade agora. E na época, aqueles homens, na ignorância deles, gente, eles tinham um temor de Deus que é uma coisa invejável. E hoje nós, na realidade, nós temos lutas, não conseguimos lidar com a igreja na casa com o mesmo zelo, o mesmo apreço, o mesmo amor, a mesma paixão que aqueles homens tinham, né? Porque agora a gente parece que faz aquela agenda assim, e no automático aquilo não tem unção, o Senhor não se derrama, tudo é uma luta, né? Mas nós deveríamos rever esses pontos olhando para os nossos irmãos no passado, como eles fizeram, qual o processo, e eles não chegaram na realidade, nós estamos nessa realidade. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 28, verso 16, esse homem passou por todo esse estágio, por todo esse ensino lá da época, e aqui diz o seguinte, ó: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então ele estava preso, estava indo em direção a Roma, né, para se apresentar a César, né? E aqui tem toda aquela experiência do naufrágio, da ilha de Malta, da serpente mordendo ele, enfim,
Toda essa história você conhece. Mas para quê? Isso tudo aconteceu para mostrar para nós hoje qual é a realidade do grupo familiar, ou seja, qual é a realidade da igreja na tua casa. É muito mais profundo do que uma reunião semanal do que tu imagina. Porque no início tudo bem, a gente tem uma idade espiritual que a gente enxerga desta forma. Mas se Deus está permitindo a gente compartilhar um pouquinho mais sobre isso, e hoje nós temos nas mãos esses materiais que falam sobre a importância de eu administrar a igreja na casa, irmãos, vai muito mais além do que aquela 1 hora, aquele momento de louvor, aquele momento de prédica, aquele momento do Nutrivídeo, aquele momento dos testemunhos. Aquilo ali é uma estratégia para você cair na realidade do que é a igreja. Que a igreja é uma coisa orgânica, viva. Porque vai acontecer essa perseguição e o fim das igrejas físicas vai cair. O fim desses encontros que a gente tem aí, até encontro presbitério, encontro microrregional, isso tudo vai fechar daqui a pouco, não vai existir mais isso. Então, hoje a gente ainda tem aquela oportunidade de ir, e muitas vezes a gente não vai, perde a oportunidade, então a gente não vai, não congrega, não comunga, né? Só que daqui a um pouco isso tudo não vai ter mais. E só aquele que caiu na realidade vai conseguir, mesmo como Paulo, preso na sua própria casa, acorrentado, ele estava acorrentado, irmão, junto com um soldado. Tinha um soldado que estava acorrentado com ele nas pernas. Então ele tinha que ir no banheiro. O soldado ia junto. Ele tinha que fazer essa comida. O soldado estava acorrentado junto. Está escrito aqui, ó. Uma vez em Roma foi permitido que Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então, mesmo ele preso em casa, irmãos, ele não podia ir na sinagoga pregar, ele não podia ir na casa dos outros pregar, ele não tinha liberdade de ir num supermercado, numa padaria, numa farmácia, na rua, livre, sem correntes e sem um guarda ali no calcanhar dele, ele não tinha essa liberdade. Porque ele era proibido de se manifestar publicamente. Ele não tinha essa liberdade. E vai acontecer isso no Brasil, irmãos. Vai chegar um dia que você vai ficar tão apertado e perseguido e o medo vai tomar conta do coração daqueles que não estão na realidade, que eles vão até negar o nome de Jesus, como aconteceu com Pedro. Vai acontecer isso. E se nós não aproveitar todos esses arranjos que Deus nos dá e essas oportunidades que Deus nos dá para a gente nos inclinar para esta realidade, a gente vai perder até a oportunidade de, mesmo dentro de casa, ser um instrumento na mão de Deus. Porque é o que vai acontecer. Tá todo o sistema do mundo político, econômico, religioso, está tudo empurrando para a gente ficar preso dentro de casa de novo. E Paulo, mesmo dentro da sua casa, Deus permitiu, irmãos. Roma era uma nação que oprimiu os cristãos nessa época aqui. Mas aqueles que estavam na realidade, Deus permitiu continuar estabelecendo o reino de Deus até a consumação daquela geração. E Paulo, mesmo preso, chamou todos os principais judeus, chamou o povo que ele conhecia, e foram para dentro da casa deles. Versículo 18. Os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar na minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. E aí ele começou a falar sobre o plano de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. Então era um grupo familiar. Aí eu pergunto, por que no teu grupo não tem gente? Você está livre, eu estou livre. Eu não tenho nenhum soldado que está aqui me amarrando meus pés, minhas mãos, meus ouvidos, minha boca, meus olhos, né? Não tenho nada que possa me impedir
a estabelecer aquilo que eu estou recebendo. E veja só, Paulo preso numa nação que não era dele, passando por uma série de experiências de percas, naufrágio, chicoteadas, fome, frio. Gente, a gente não está passando nada disso, para tu ver, a gente não tem realidade. E é por isso que a gente não dá valor para o grupo familiar, ou seja, para a igreja na casa. Porque passa dia, passa semana, passa ano, sempre é os mesmos que estão, ou nem aqueles que estavam já estão, já foram embora. E aí é muito comum, infelizmente, às vezes é só o casal que está, e já está desanimado, sem fé, sem esperança, e já nem está acreditando que realmente esta é a visão de Deus, mas é a visão de Deus. Por isso tanta luta e por isso tanta perseguição, né? E aí Paulo comentou aqui sobre todo o plano de Deus de estabelecer o seu reino. Versículo 23, ó. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Verso 24. E houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Mas veja só, na época nem tinha agenda, irmãos, de tanta unção, porque não tinha legalismo. Hoje, infelizmente, temos que ter uma agenda porque as pessoas hoje, elas não têm mais paciência de ouvir as coisas de Deus, porque elas já querem fazer outras coisas. E elas têm compromisso, têm que dormir, têm que jantar, no outro dia tem que trabalhar cedo, tem que acordar. Então aí Deus estabeleceu uma agenda, né, era 1h30 antes, agora é 1 hora, né, para que de uma forma dinâmica, rápida e com unção, a pessoa pelo menos saia com algo de Deus daquele lugar. Mas tu vê que na época nem tinha agenda. Eles tinham realidade, eles davam importância, eles amavam. E o líder estava preso, algemado. Mas dentro da nossa casa, até o final, é o único ambiente, irmãos, que ainda nós vamos ter essa liberdade de convidar pessoas de fora para vir e para ouvir algo de Deus. Por isso que eu iniciei essa introdução falando, né, que a nossa casa é composta de cômodos, né? E todos os cômodos eu sou a mesma pessoa, embora faço coisas diferentes. E Jesus é o mesmo, embora ele vai agir de formas diferentes dentro de nós, mas ele quer ser o mesmo na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Ele quer ser o teu Senhor. Embora áreas diferentes ele tem que trabalhar, mas sempre ele é o mesmo Senhor. E aqui, irmãos, no versículo 30, ainda, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Veja que no início aqui ele começou a convidar povo. Só que agora o povo não precisava mais ser convidado, o povo se convidava. Eles começaram a procurar, porque lá nesta casa tem coisa real. O que esse homem está falando foi a mesma experiência, irmãos, de Nicodemos quando viu Jesus pela primeira vez lá em João 3. Nicodemos chegou à noite, foi lá ter com Jesus e disse para Jesus: Jesus, só um homem vindo de Deus fala o que tu fala e faz o que tu faz com tanta autoridade. Então, no início, nós, servos de Deus, precisamos ir atrás, temos que correr. Convida. Daqui um pouco, quando eles chegar na nossa casa e ver que nós temos realidade do reino de Deus e realidade das coisas de Deus, gente, eles estão no engano. Hoje o cristianismo não entende as profundidades. A palavra diz lá em Mateus 22, 29, que o meu povo não conhece Deus e nem o poder de Deus, nem as escrituras e nem o poder de Deus. Hoje, infelizmente, o cristianismo não conhece a palavra de Deus, embora pregue bastante, porque ela não desfruta do poder de Deus, porque não tem realidade. Hoje o cristianismo está que nem o povo nos 40 anos de deserto. Maná, água, codornizes. Maná, água, codornizes. Hoje o cristianismo se resumiu nisso. Está com problema? Vamos fazer uma campanha que nós vamos resolver teu problema. Paga tanto que nós vamos resolver teu problema.
Faz isso que não resolve o problema. Não. No reino, tá com problema, busca o Senhor em primeiro lugar e ele vai resolver teu problema. O Senhor é a realidade. O reino é a sua justiça, essa é a realidade. Faz isso e todos os nossos problemas vão ser resolvidos no tempo de Deus sem desespero da nossa parte. Olha o versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. É o único ambiente que nós não vamos ter impedimento nenhum, irmãos. Vai ser na nossa casa. Ressalto que se na minha casa eu começar a ficar bem atentos com as perseguições sutis, telefone, TV, entretenimento, porque isso já está perseguindo. E te digo isso, faz a gente perder tempo precioso para nos consagrar, para jejuar, para gerar e para cuidar de pessoas. É fantástico, TV é bom, é lícito, o celular é lícito, o WhatsApp, redes sociais, tudo é lícito. Mas assim, muitos estão sendo perseguidos de forma sutil e não percebem. Aí quando chega no dia do grupo familiar, tu não tem nada de Deus para dar. Porque para ter coisas de Deus para dar, não é tu ler de manhã e de tarde fazer. Não. Ter algo de Deus é tu ter uma vida casta separada todos os dias. E é quando Deus te chamar, tu abre a boca, vai ser aquilo que Deus quer. Entende? E esse movimento que você está participando junto comigo, irmãos, é um movimento que nos ensina a viver isso aí, sabe? É diferente, assim, de outros movimentos que a gente tinha livraria, assim, e colocava em outras igrejas, assim, não julgando, mas observando a diferença, que isso me faz ter convicção e certeza que eu estou no lugar certo. Aí o pessoal ia e falava, assim, coisas bem eloquentes, contagiantes, mas aí a pessoa saía do púlpito, a vida dela não era aquilo que ela pregava. Porque não tinha uma vida, era só quando ia pregar, né? Me olha só 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele veio resolver um problema só. As mudanças é resultante desse problema resolvido. Está manchado no cosmo a posição de autoridade e submissão. E Cristo só veio para resolver isso aí. Porque toda a bagunça que existe, doença, morte, foi só por causa lá de Adão e Eva que não se submeteram à autoridade que era a árvore da vida representada ali no jardim. Deus só veio fazer isso na terra. Então, com a morte e ressurreição de Jesus, o Senhor acabou com a insubmissão. Está encravado. Romanos 6,6. Sabendo disso que com Cristo foi crucificado o velho homem. Então está acabado. Só que agora o corpo do pecado ainda nos escrava. Porque a gente não busca essa realidade. Né? Mas, irmão, nosso tempo está chegando aí, acho que está quase no finalzinho, eu quero entregar aqui, né? Porque senão nós vamos fazer que nem o apóstolo Paulo aqui, nós vamos emendar a noite toda, né? Mas eu creio que era isso que Deus queria falar, né? Sobre essa busca de realidade para nós ser vitoriosos aí nessa administração da igreja na casa.